Olá pessoal, estamos aqui hoje reunidos para mais uma lição da nossa escola dominical. A nossa lição de hoje é a lição de número 4 e o título da nossa lição é Deus não brinca com fantoches, afinal, temos livre-arbítrio? O texto base que vai reger a nossa lição de hoje é o texto de Efésios, a Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 12. Pois bem, a nossa lição de hoje começa com uma introdução afirmando os nossos direitos individuais, os nossos direitos de liberdade, direitos como a própria liberdade que nós temos e diversas coisas, diversos fatos associados à liberdade que nós temos. Uma questão que se coloca, no entanto, é se essa liberdade realmente existe ou se essa liberdade, na verdade, não existe, é apenas ilusória. Afinal, temos liberdade ou não temos? Somos fantoches nas mãos de Deus ou não somos? A nossa revista nos remete, então, para a nossa própria criação. Nós fomos criados, de acordo com o texto bíblico, à imagem e semelhança de Deus. A semelhança de Deus, a imagem de Deus, nós fomos criados. E assim como Deus é um ser livre, nós também somos livres. Assim como Deus pode fazer tudo quanto lhe apraz, nós também temos liberdade para fazer as coisas que aprazem a cada um de nós. Então, da criação, nós reparamos que nós temos sim liberdade. Não somos fantoches nas mãos de Deus. Deus nos criou à sua imagem, Deus nos criou à sua semelhança, e assim como Ele é livre, nós também somos livres. Outro detalhe importante é aquilo que nós vemos logo no início do texto bíblico. Quando Deus nos criou, Ele nos deu uma ordem: não comermos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a ordem que o nosso representante lá, Adão, tinha. Adão podia fazer diversas coisas, mas havia coisas que ele não podia fazer. Uma dessas coisas que ele não podia fazer era comer da árvore que dava o fruto do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore Adão não podia comer. E dessa ordem também surge uma implicação. Adão tinha a capacidade de escolher não comer daquela árvore e tinha a capacidade de escolher comer daquela árvore. Ele tinha a capacidade de fazer uma e outra coisa. Essa capacidade de escolher, de arbitrar sobre o que fazer, é a liberdade da qual nós falamos. Adão, portanto, tinha liberdade. Ele tinha liberdade porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha liberdade porque para ele foi dada uma ordem que ele era capaz de obedecer. Escolher ou obedecer ou desobedecer. Ele tinha capacidade e essa capacidade é ela própria, a liberdade. Pois bem, hoje em dia algumas pessoas contestam essa afirmação de que nós temos liberdade. Algumas pessoas vão dizer que nós somos condicionados, totalmente condicionados pela nossa biologia, pela nossa genética. A nossa biologia, a nossa genética iria determinar aquilo que nós somos. Não seríamos nós seres livres, seríamos seres plenamente condicionados pela nossa genética. Outras pessoas mudam um pouco esse discurso e dizem que não somos totalmente condicionados pela nossa genética. Seríamos, na verdade, condicionados socialmente, ou seja, as pessoas que nos cercam, os costumes que nos cercam, a sociedade que nos cerca, toda ela iria condicionar aquilo que nós somos ou deixamos de ser. Nós simplesmente seríamos seres que seríamos levados por essa correnteza chamada sociedade. Aquilo que as pessoas fazem à nossa volta condiciona aquilo que nós fazemos conosco mesmos. Então somos condicionados, mas somos condicionados socialmente. Algumas pessoas misturam essas duas coisas. Dizem que seríamos condicionados em parte biologicamente e em parte socialmente. O fruto desses dois condicionamentos é que daria aquilo que nós somos. Seja como for, pessoas que seguem essas tendências tendem a negar a nossa liberdade. Dizem que somos totalmente condicionados
por uma coisa, por outra coisa ou pelas duas coisas. Somos condicionados de tal forma que a nossa liberdade não existe. A nossa liberdade seria ilusória. Teríamos a ilusão de que temos a liberdade de escolher, mas na verdade nós não teríamos nenhuma liberdade de escolha. Então, isso estaria certo? A resposta é não. Como dito antes, somos livres, porque Deus nos criou assim, dessa forma, como Ele mesmo é. Nós temos liberdade, mas, de fato, nós temos algum condicionamento social, temos algum condicionamento biológico, temos algum condicionamento por aquilo que nos cerca. Não somos totalmente livres, não temos livre-arbítrio pleno. Temos alguma liberdade, mas ela não é total. De fato, a nossa genética condiciona aquilo que nós somos. De fato, a sociedade que nos cerca condiciona aquilo que nós somos, mas não condiciona de tal forma a anular a nossa liberdade. Somos livres, ainda que sejamos influenciados. De fato, somos influenciados, mas não totalmente a ponto de anular a nossa capacidade de escolha. Aquilo que nos influencia a nossa escolha, mas isso não anula o fato de que podemos escolher. Não anula. E Deus irá nos julgar de acordo com essa liberdade que nós temos. Pois bem, qual é a mais importante influência nas nossas vidas? A nossa mais importante influência nas nossas vidas é o nosso coração. O nosso coração é a nossa principal influência, aquilo que rege o nosso ser. O texto de Êxodo, capítulo 36, versículo 2, diz o seguinte: Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil, em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. O nosso coração é a nossa principal influência. Ele praticamente rege toda a nossa vida. O coração aqui desses homens havia impelido eles, havia feito com que eles fossem. Então o coração regeu o ato deles. Eles foram por causa do coração deles, que ordenou a eles que eles fossem fazer aquilo. Esse texto aqui está tratando do tabernáculo, a edificação do tabernáculo. E esses homens aqui foram impelidos pelos seus próprios corações a irem participar daquela obra. Vejam a força do termo, impelir. Eles foram impelidos àquela obra. Assim é com cada um de nós. Somos influenciados por diversas coisas que nos cercam, mas a nossa principal influência, aquilo que nos influencia acima de tudo, é o nosso coração. O nosso coração nos influencia de tal forma que somos impelidos a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Quando nós tratamos de influência, eu gosto de dar como exemplo o exemplo do suco de laranja. O que seria esse exemplo do suco de laranja? Vamos supor nós que eu goste muito de suco de laranja e que eu deteste com todas as minhas forças suco de abacaxi. E na minha frente colocam um suco de laranja e um suco de abacaxi. Eu tenho a liberdade de escolha. Eu posso escolher tanto um quanto o outro. Mas o meu coração que ama o suco de laranja me influenciará a pegar ele no lugar de pegar o suco de abacaxi que o meu coração detesta. Isso é a influência que nós temos do nosso coração. Ele nos influencia de tal forma que, nesse meu caso, é muito provável que eu vá pegar o suco de laranja. Meu coração irá me impelir a pegar aquele suco que eu prefiro. Essa é a influência que nós temos. Isso não é acabar com a minha liberdade de escolha. Eu posso escolher o suco que eu preferir. Mas a minha preferência, o meu coração, o meu desejo, aquilo que eu sou, irá me influenciar de tal forma que nós sabemos qual é a minha provável decisão. Essa é a influência que nós temos na nossa vida em exemplos simples. Mas
O nosso coração nos influencia e não influencia pouco. Uma das coisas que nós devemos ter em mente quando tratamos do nosso coração é a doutrina da depravação total. O que é a doutrina da depravação total? Ela nos ensina que todos nós já nascemos totalmente depravados. Totalmente depravados está indicando que todo o nosso ser, nosso intelecto, nosso senso moral, nosso senso estético, tudo aquilo que nós somos está em depravação. Não existe uma única parte do nosso ser que tenha escapado dessa depravação. Essa depravação existe por conta do pecado original, por conta da queda. No momento em que Adão caiu em pecado, ele ali era nosso representante, representava todos nós. E quando ele caiu, ali caímos todos nós. Não ficou o único ser humano livre da queda de Adão. Adão nos representava e com a queda dele caímos todos nós. A partir daquele momento, a partir daquele pecado, todo o nosso ser ficou manchado pelo pecado. Ficamos depravados totalmente, todo o nosso ser. Isso não quer dizer que nós sejamos tão mal quanto nós poderíamos ser. Podemos ser piores do que nós já somos, mas todo o nosso ser ainda assim está totalmente depravado. Por que nós não somos tão mal quanto poderíamos ser se somos totalmente depravados? Porque Deus, pela sua graça, impede que a nossa maldade aflore e chegue ao máximo. Deus, pela sua graça comum, age sobre toda a criação, sobre todos os seres humanos e impede a maldade deles de chegar no ponto máximo. É graças a Deus que não há maldade máxima nesta terra, porque o ser humano, por si só, é totalmente depravado. Algumas terminologias bíblicas nos ajudam a entender essa depravação. Os textos bíblicos dizem que nós somos cegos, que nós somos mortos em nossos pecados, que nós somos escravos do pecado. Todos esses textos indicam quanto o nosso coração está apegado ao pecado. Nosso coração é escravo do pecado. Nós estamos mortos em nossos delitos. Somos cegos, não conseguimos ver. Então, todos esses termos denotam o quanto o nosso coração está escravizado pelo pecado. Escravizado talvez denote um pouco de ausência de liberdade. A nossa revista usa um termo interessante dizendo que somos escravos voluntários do pecado. Servimos ao pecado voluntariamente. Por quê? Porque esse é o desejo do coração do ser humano. Servir ao pecado. O ser humano, como eu disse antes, é livre. Tem liberdade de escolha. Pode fazer ou não fazer. Ir ou não ir. Ele tem essa liberdade de escolha. E com essa liberdade de escolha que ele possui, ele escolhe livremente o pecado. É escravo do pecado porque ele apenas peca. Ele é cego porque ele não percebe que apenas peca. Ele está morto em seus delitos porque ele não consegue fazer o bem, porque todo o desejo dele está voltado para o mal. O desejo dele para o mal é tão forte que ele não faz nada além de pecar. Não há quem faça o bem. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por que disso? Porque todo ser humano está com o coração tão inclinado para o pecado que ele apenas peca. Nada além de pecado. Mesmo os melhores atos do ser humano, os atos de justiça, a Deus são reputados como trapos de imundícia, porque estão manchados pelo pecado, porque não são feitos como deveriam ser feitos, ainda que aos nossos olhos possam parecer bons. Todo ato de todo ser humano não salvo é ruim aos olhos de Deus. Mesmo os melhores atos são considerados como trapos de imundícia. Temos liberdade? Temos, mas essa é a liberdade que nós temos, condicionada pelo pecado, influenciada pelo pecado, condicionada pelo nosso coração que é regido pelo pecado. Temos liberdade, mas com a liberdade que nós temos, nós, por nós mesmos, apenas escolhemos o pecado.
Eu vou repetir aqui o que eu disse em outra aula a respeito das possíveis liberdades. Adão, ele era único, porque ele podia pecar. Ele não era pecador como nós somos. Ele podia pecar, mas ele possuía uma natureza reta, santa. Ele podia não pecar e podia pecar. Nós que nascemos em pecado, somos pessoas que nós não podemos não pecar. Ou seja, somente pecamos porque essa é a nossa natureza. Temos liberdade, mas com essa nossa liberdade apenas escolhemos o pecado. Não conseguimos escolher o bem, mas não é por causa da falta de liberdade. Temos liberdade. Nós não conseguimos escolher o bem por nós mesmos porque a nossa liberdade é condicionada pelo nosso pecado, é condicionada pelo nosso coração, é influenciada pelo nosso coração de tal forma que sempre escolhemos pecar, ainda que não precisássemos escolher pecar. Essa é a nossa escolha cotidiana de todas as pessoas que não foram salvas. A pessoa que foi salva, a partir daquele momento, ela possui uma nova natureza. Ela é diferente do ser humano não salvo. O ser humano não salvo possui uma natureza corrupta, que o influencia a pecar apenas. Mas o ser humano que foi salvo, ele possui uma nova natureza. E graças a essa nova natureza, ele possui a capacidade de poder não pecar. É diferente do não salvo. O não salvo apenas não pode não pecar, ou seja, ele apenas peca. Mas o salvo, ele pode não pecar. Ele possui essa nova capacidade que antes ele não tinha. Ele não é como Adão. Adão tinha uma natureza santa, reta. Nós ainda temos pecado dentro de nós, mas graças à nossa nova natureza nós podemos não pecar. Essa é a nossa nova natureza. E na eternidade? Na eternidade nós não poderemos pecar. Ainda seremos livres. Vejam, Adão era livre antes do pecado. O pecador, aquele que não foi salvo ainda, aquele que não é salvo, ele é livre também. Nós, os salvos, também somos livres. E na eternidade seremos livres. Qual é a diferença? A diferença está na nossa influência, no nosso coração. Adão tinha um coração reto. O pecador, o perdido, tem um coração corrupto. Hoje, nós, os salvos, temos uma nova natureza. E na eternidade seremos glorificados, coisa que ainda não fomos. Essa natureza da pessoa, o coração da pessoa, influencia a pessoa. Isso nós devemos ter em mente. Não somos pré-determinados biologicamente, pré-determinados socialmente, mas o nosso coração nos influencia de tal forma que as nossas decisões estão condicionadas por ele. É a nossa principal influência em nossas vidas. É o principal condicionante em nossas vidas. Isso nós devemos ter em mente. Somos livres? Sim, mas somos pessoas influenciadas pelo nosso coração. Somos fantoches nas mãos de Deus? Não somos fantoches. Temos capacidade de escolha. Temos liberdade. Mas a nossa liberdade é influenciada por aquilo que nós somos. Isso nós não devemos perder de mente. Não devemos perder de vista. Vamos ler a conclusão e aplicação da nossa revista. Diz assim, conclusão. Deus não nos trata como fantoches, mas como pessoas, capazes de decisões pessoais e responsáveis perante Ele por elas. Mas, após a queda, um dos fatores mais determinantes de nossas escolhas é a nossa natureza pecaminosa. Escravizados pelo pecado, nossa vontade, razão e sentimentos escolhem naturalmente o caminho mau. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Essa é a nossa conclusão. Devemos ter isso em mente. Não somos fantoches, somos livres, somos responsáveis pelas nossas escolhas e o nosso coração nos influencia muitíssimo. Por mais que o nosso coração nos influencie, por mais que sejamos influenciados, ainda somos livres e responsáveis pelas nossas decisões. Que nós não sejamos como aquelas pessoas que dizem que
tomar uma determinada decisão por conta de motivo A, motivo B ou motivo C. Eles nos influenciam, mas ainda assim nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E não podemos dizer que é por causa de A, por causa de B ou por causa de C. Não podemos. Somos livres e a nossa responsabilidade é nossa pelas nossas escolhas. Somos responsáveis. Pense nisso. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula de hoje. Deus, nós agradecemos a Ti por mais esse momento que o Senhor nos concede. Agradecemos a Ti, Deus, pelos Teus ensinos. Agradecemos a Ti, Deus, porque o Senhor nos criou a Sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos mostre como nós somos responsáveis e que o Senhor, Deus, possa iluminar as nossas mentes, iluminar os nossos corações para que saibamos como agir. Que nós possamos agir de forma firme e reta perante os Teus olhos. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.